Acabou! O capitão que chegou ao Planalto. Presidente Jair Messias Bolsonaro, que compromisso o senhor assume diante do país? De governar pelo exemplo, de ser aquela pessoa que incessantemente vai buscar o melhor para o seu país, começando a buscar bons quadros para compor esse time de ministérios, que realmente é esse time que vai tocar o barco. Então, é uma responsabilidade enorme, não há motivo para você comemorar. Nós estamos mergulhados na mais profunda crise ética, moral e econômica. Temos uma dívida interna aí brutal, um desemprego muito acima dos números oficiais que estão aí. Um país mergulhado na violência, muito desrespeito às leis, ainda devendo muito no tocante à corrupção. Temos um país maravilhoso, mas, por exemplo, apesar de as áreas turísticas serem maravilhosas aqui, não estamos entre os 40 países que mais recebem turista no mundo. Então, esses desafios é que nós teremos pela frente. Eu já ajoelhei, agradecer a Deus pela missão e peço para Ele, insistentemente, muito mais que sabedoria, coragem para poder tomar decisões acertadas, de modo que o nosso povo seja feliz. Foram criadas muitas imagens a respeito do senhor, muitas delas, inclusive, falsas. Para aqueles que temem que o senhor possa restringir direitos democráticos, o que o senhor tem a dizer? Não existe isso, né? Até a liberdade de imprensa é muito importante. Um ou outro órgão de imprensa extrapola, né? Logicamente você se revolta no tocante àquele órgão de imprensa. E faz parte do ser humano. E em campanha, você é fustigado tudo quanto é lado. Então, não raras vezes que você dá uma canelada. Mas comigo tudo foi potencializado. E esse compromisso nosso de respeitar a todos, de ser um escravo da Constituição, mas de ser rígido com aqueles que respeitam as leis, será a marca do nosso governo. E no auge da campanha, já que o senhor estava citando, o senhor chegou a dizer em banir os marginais vermelhos. Que tipo de presidente o senhor vai ser para os 47 milhões que não votaram no senhor? Esses não são os marginais vermelhos, né? Isso eu me referi à cúpula do PT, que abusava da liberdade de imprensa para atingir a minha honra, inclusive. Esses eu gostaria de banir, como banimos, pelo voto. Estes perderam a oportunidade de ocupar o Palácio do Planalto ou ministérios. Nós conseguimos atingir esse objetivo. Esses, pelo voto, não mais escreverão a história do Brasil. Como é que o senhor pretende administrar eventuais turbulências como greves, ataques e invasões? Bem, começar pela última, né? Invasão. Eu não posso admitir a invasão de propriedade privada, quer seja rural, quer seja urbana. Tanto é que eu tenho conversado no parlamento, acredito que na lei do terrorismo nós conseguiremos incluir que as invasões praticadas por grupos sociais, entre eles o MST, sejam tipificadas como terrorismo, obviamente. Questão de greve, é um direito de qualquer um fazer greve. Agora a pessoa não pode, ao fazer greve, impedir aquela outra pessoa que não queira fazê-la de ir trabalhar. Isso nós não permitiremos. Ou seja, vamos respeitar o direito de todos, sem exceção. O senhor esperava que Fernando Haddad tivesse ligado para o senhor, cumprimentando? Lógico que se tivesse a ligação, conversaria com ele. O senhor ficou decepcionado com isso? Não, não estou decepcionado com isso, eu conheço bastante o PT. Mas se ele quiser ligar até agora, eu atendo e converso com ele como um cidadão, sem problema nenhum. O que significa para o senhor conseguir a primeira derrota contra o PT em 20 anos? Para um partido muito pequeno, sem tempo de televisão, sem fundo partidário, um candidato capitão do Exército, rotulado de muita coisa, grande parte da grande mídia o contrário, realmente foi uma vitória que ninguém podia acreditar que ela fosse acontecer. Mas grande parte da população tinha noção de para onde o Brasil estava caminhando e para onde nós iríamos, de fato, caso o PT retornasse ao poder. Não fugiríamos, no meu entender, de um regime parecido com a Venezuela
e no passo seguinte o regime cubano. Afinal de contas, estes da esquerda sempre admiraram e flertaram com ditaduras no mundo todo. Então esse pessoal tomou consciência disso e viu quem verdadeiramente era oposição a tudo isso era Jair Bolsonaro e não os outros. Como é que o senhor pretende atingir a governabilidade? Quando usar a caneta presidencial, quando ir ao Congresso? O que eu aprendi no parlamento, muitos parlamentares reclamam que eles não gostam de receber uma medida provisória nos peitos. Ele quer tomar conhecimento antes, para poder até opinar antes dela ir para a Câmara. Conversamos ao longo dos 2 últimos anos com mais de uma centena de parlamentares, mostrando cada região do Brasil, cada interesse de bancadas e como solucionar esses problemas sem recurso. Esse pessoal ficou realmente maravilhado com a nossa proposta e tiveram um compromisso moral de nos ajudar na governabilidade. Agora, na reta final, antes mesmo do primeiro turno, recebi a minha casa aqui, através da senhora Tereza Cristina, líder da bancada da agricultura, trazendo um manifesto de apoio de mais de 260 parlamentares. E as reivindicações que ele queria, eu já vinha defendendo há muito tempo, bem antes até de 2014, quando decidi disputar a presidência da República. Aconteceu a mesma coisa com a bancada evangélica, a bancada católica, a bancada da segurança, do turismo, entre outros. Então a governabilidade está em nossas mãos, né? Essas propostas todas sendo colocadas em prática, nenhum sacrifício será imposto à população, como isso foi regra ou praxe ao longo dos últimos mandatos. Então, dessa forma, nós acreditamos que temos a condição da governabilidade e proporcionar realmente o aparecimento de emprego no Brasil, o combate à violência, e tudo isso ajuda na economia. Então temos fé e esperança que, afinal de contas, todos nós, o Cabrini, quem votou em mim ou não, o parlamentar que gosta de mim ou não, todos nós estamos no mesmo barco. Presidente Bolsonaro, o senhor pretende governar por imposição ou por conciliação? Acredite se quiser, eu sou uma pessoa conciliadora. Tá? Pretendo na semana que vem ir a Brasília, fazer muitas visitas protocolares e participar das votações. Está ao lado do meu povo, o parlamento brasileiro. Tem uma credibilidade muito grande, gosto do carinho e consideração de muitos deles. E quero dizer que, juntos, nós temos como conduzir esse país maravilhoso chamado Brasil ao local de destaque no cenário mundial. A presença do Brasil no Mercosul está sob risco? Olha, o Mercosul nasceu bem intencionado. Depois o PT acrescentou as cores vermelhas ideológicas e passou a ser usado para um projeto de poder. O Mercosul tem sua importância, ninguém quer simplesmente ficar livre dele, mas ele terá o local que merece no cenário sul-americano. É isso que nós queremos no Mercosul. Outros países, sem citar nome aqui para não termos polêmicas, né, burlaram o Mercosul no passado, partindo até para o bilateralismo. E o Brasil fez vistas grossas para isso. E o que nós queremos é, com os olhos bem abertos, participarmos do comércio bilateral com o mundo todo e dar essa liberdade para outros países fazer o mesmo. O senhor pretende mesmo tirar o Brasil das Nações Unidas, presidente? Não, isso aí nunca passou pela minha cabeça. Eu estava criticando e muito a questão de um departamento da ONU e dar um parecer favorável ao Lula disputar as eleições. E em várias televisões falei sobre isso. Numa que eu não falei, falaram que eu queria retirar o país da ONU. Não procedeu, foi um ato falho meu. Eu mais que me desculpei, né? Mostrei que não era aquela minha intenção, tendo em vista as entrevistas anteriores. O senhor recebeu hoje a ligação do presidente americano Donald Trump. Que tipo de relação o senhor quer construir? O senhor aceitaria, por exemplo, tirar as taxações de produtos importados? Isso valeria também em mão dupla? Olha, o Ministério da Indústria e Comércio que vai tratar desse assunto. Não é apenas suspender de forma unilateral qualquer barreira. Nós não podemos aqui colocar em risco a nossa indústria já um tanto prejudicada ao longo dos últimos anos. E a conversa com o Trump não chegou a esse nível. Foi uma conversa apenas protocolar, durou apenas alguns poucos minutos, mas nós podemos entender perfeitamente que, pela primeira vez nas últimas décadas, o Brasil elegeu um presidente que não é inimigo dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Eu sou apaixonado pelo povo americano e pela política americana. Quais serão as relações diplomáticas do Brasil com os governos de Cuba, Nicarágua e Venezuela?
Não pretendo ter relações com países que não são democráticos. Nós respeitamos o povo sofrido desses países, a sua falta de liberdade. Como você pode ver, os cubanos estão aqui sem o revalida, nós vamos rever isso daí. Mas, por outro lado, a mãe cubana que está aqui, os filhos estão praticamente exilados em Cuba, não podem estar aqui. Então, um país que tem esse tipo de tratamento humanitário com o seu povo, no meu entender, não fará parte dos nossos negócios se não mudar a sua política. Sabemos que logo nas primeiras horas o senhor pretende divulgar e implementar um pacote de medidas. O senhor poderia adiantar? Não, elas foram estudadas, continuam ainda sendo aperfeiçoadas, mas atinge todas as áreas. Eu poderia falar longamente no que tem a ver com o agronegócio, por exemplo. Eles querem a segurança jurídica, eles não querem acordar e tomar conhecimento via imprensa que sua fazenda vai ser demarcada como terra indígena, né? Eles querem essa garantia, eles não querem, por exemplo, que o IBAMA e ICMBio continue, por muitas vezes, multando-os de forma criminosa, que isso vem acontecendo pelo Brasil. Você vê, quando se trata em garimpeiros, ninguém toca nesse assunto. Se fosse perguntado, eu responderia durante a campanha. O garimpeiro é um ser humano como outro qualquer, é um trabalhador. O meu pai garimpou por muito tempo. Eu peguei essa mania do meu pai, sempre carregava no meu carro uma bateia, um jogo de 4 peneiras. Não podia haver um córrego que ia lá dar uma faiscada ou buscar isso daí. É a nossa riqueza. Eu até digo, né? Os historiadores podem dizer que eu esteja errado, não tem problema. O oeste do Tratado de Tordesilhas nós devemos ao espírito garimpeiro da época, era outro nome que tinha naquela época, mas devemos a esse espírito, não podemos tratar essas pessoas com desleixo e com descaso. E a questão do meio ambiente, nós queremos preservar e com uma boa política para a garimpagem, podemos atender essa classe que não é tão grande assim, mas no passado foi essencial para que nós aumentássemos em muito o nosso território. Como é que vai ser o governo de transição? Ele começa, na verdade, essa semana. A semana que vem estou em Brasília. Temos já praticamente levantadas 50 pessoas que participarão dessa transição. Ela é de extrema importância. Onde então, Cabrini, só nesse momento nós teremos os números verdadeiros na nossa frente para que nós possamos decidir com os pés no chão. Não queremos e não faremos nenhuma maldade para quem quer que seja. Até mesmo o projeto de privatização nossa, muito bem conversado com o Paulo Guedes. Estamos em pleno acordo que devemos sim, o que não for a atividade fim do Estado, e em especial o que não for, o que estiver dando prejuízo, tem que ser privatizado. Essa é a nossa intenção. Pode ter certeza que a sociedade, os funcionários, o sistema financeiro, todos ficarão felizes com essa proposta nossa de privatização. Em algum cenário, o senhor aceitaria privatizar a Petrobras? Você pode discutir, eu sempre tenho falado, você tem que ver o modelo e para que capital. Nós não podemos entregar a nossa riqueza para um capital externo, não interessa qual seja. Eu chamo isso de questão estratégica. Agora, o refino, por exemplo, você pode abrir ao capital de fora. Não vejo nenhum problema no tocante a isso daí. Mas eu considero a Petrobras uma empresa estratégica, mas de acordo com o modelo, você pode sim, em grande parte, privatizá-la. Como é que o senhor define esse seu primeiro dia como presidente eleito? Olha, nada alterou a minha vida, né? Porque essa responsabilidade eu tinha de há muito. Tanto é que não houve comemoração nenhuma aqui em casa, né? Eu agradeci a Deus a missão e pedi para Ele força, sabedoria, para a gente realmente conduzir esse país para o local de destaque que ele merece. Em chegando lá, a felicidade do seu povo é uma consequência. Para terminar essa entrevista, uma revelação daquilo que o senhor pretende fazer para o público do Conexão Repórter. Olha, eu agradeço a vocês, toda vez que me entrevistaram, foi com bastante cordialidade e isenção. Vamos continuar conversando, porque afinal de contas, você também está no mesmo barco que eu estou. Como vai ser a era Bolsonaro? Diferente dos demais, sem eu tomar lá da cá, um time de ministério voltado para atender os interesses do povo brasileiro e não de agremiações político-partidárias. Presidente, parabéns, boa sorte. Obrigado. O Brasil inteiro espera muita coisa do senhor. Muito obrigado, Cabrini. O 38º presidente da história do Brasil.
Presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. A construção de um fenômeno político. Como chegou até aqui? Boa noite. Foram quase 58 milhões de votos. Ao fundo, a festa da vitória de Jair Bolsonaro na Barra da Tijuca, seu quartel-general. No Conexão Repórter de hoje, o capitão que chegou ao Planalto, em busca da essência do 38º presidente do Brasil. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Para resgatar a história do capitão reformado que chegou à presidência, é preciso se aventurar no Noroeste paulista. De São Paulo, são pelo menos 7 horas de carro até lá. As primeiras placas aparecem. Glicério. O nome é referência a um importante político republicano do fim do século XIX. Francisco Glicério participou do movimento que levou à República em 1889 e da primeira Constituição Brasileira, de 1891. Chegou a ser ministro da Agricultura. Mesmo num dia de chuva, as ruas são tranquilas e o ritmo é lento. Estamos em Glicério, cidade de menos de 5 mil habitantes, no noroeste do estado de São Paulo, a 500 quilômetros da capital paulista. Jair Bolsonaro nasceu aqui, no dia 21 de março de 1955. Glicério parou no tempo. Perdeu distritos que se emanciparam e hoje é bem menor do que na época do nascimento do capitão. O café deu lugar à cana-de-açúcar como o carro-chefe do lugar. Jair Bolsonaro levou mais de 6 décadas para retornar à cidadezinha onde nasceu. Foi motivo de festa, com direito a discurso na praça principal. Gente da minha terra! Ele levou dali da entrada da praça até aqui, mais ou menos uns 10 a 15 minutos para chegar nesse simples palco aqui. Vamos dizer uma concha assim, onde às vezes algumas crianças fazem alguma apresentação, né? E aqui nesse palco onde ele falou para a população de Glicério, falou para a comunidade e demais municípios da região que estavam presentes aqui. Aquele que esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Eu acredito que tinha em torno de umas 3 mil pessoas. A própria família não sabe ao certo onde os Bolsonaro viveram aqui. Seu Gerardo e Dona Olinda, os pais de Jair, se mudavam muito na época. Conheci o pai dele porque eu trabalhava numa padaria onde eles eram fregueses. É a única padaria que tinha em Glicério. Há uns 5, 6 anos atrás, eu escutei um comentário que ele tinha nascido em Glicério. E eu resolvi mandar um bilhete, uma cartinha para ele. Se ele precisasse de alguma coisa de Glicério, eu estava à disposição dele. Se ele tivesse parente aqui ainda ou alguém da família. Aceite meus cumprimentos e desejo-lhe uma feliz gestão política, como vem fazendo em benefício do povo brasileiro. Atenciosamente, Jorge Assad. As portas da Capela de São João se abrem e eu me encontro com o Padre Márcio. Boa tarde, Padre. Tudo bem? Muito bem-vindo. Muito bonita a capela. É uma tradição histórica essa igreja nossa aqui. Qual a idade da capela? 112 anos que ela foi fundada e mantém a estrutura toda desde a origem. Nos antigos livros da capela, existe algum registro da presença da família Bolsonaro aqui na cidade? Não existe nada que conste a documentação escrita, nem de nascimento dos pais ou batizado, que antigamente, desde 1925, aqui eram feitos os registros de nascimento, registros de óbito, registros de certidão de casamento e do religioso. E esses registros eram constados na paróquia. A gente não tem nada que conste sobre esse momento histórico. O senhor procurou e não localizou? Já procuramos, fizemos um assento por interesse histórico nosso e não foi encontrado nada do que conste, nem dos pais ou avós deles aqui. Porque a passagem deles aqui foi pequena e comprovada só pela população mais antiga. Hildo Gaúcho, o prefeito de Glicério, foi atrás da história de Jair Bolsonaro. Nesse dia de chuva aqui em Glicério, eu me encontro com o prefeito da cidade, Hildo de Souza. Prefeito, o que vocês sabem sobre o nascimento de Jair Bolsonaro aqui?
Olha, Cabrino, o que a gente sabe é que ele nasceu aqui, né? Viveu pouco tempo aqui no município, seus familiares, e depois mudaram-se para Campinas. É o que a gente conhece da história dele, ele esteve aqui pessoalmente, esteve muito orgulhoso de estar na terra natal. É o que a gente conhece da história do Jair Bolsonaro, né? Sempre honrei esse município. Eu nunca deixei de falar que fui nascido aqui, registrado em Campinas e criado em Eldorado Paulista. Vocês conseguiram descobrir aonde Jair Bolsonaro nasceu aqui em Glicério? A gente tem sim uma região aqui dentro da cidade, na zona urbana. Não existe mais a casa, mas algumas pessoas antigas relataram que seria naquele local que tinha nascido. Aonde? Aqui embaixo, mais ou menos umas 4 quadras para baixo, mas não existe mais a casa, foi desmanchada. Podemos ir até lá? Podemos. Então vamos até lá. O prefeito me leva ao local em seu próprio carro. E enfim, Hildo Gaúcho me mostra. Seria bem aqui. Não é uma certeza, mas bate com o que Dona Olinda contava. Prefeito, pelo que o senhor apurou, seria esse o local? Pelos relatos das pessoas mais antigas do município e da cidade, foi aqui que o Jair Bolsonaro nasceu, nesse terreno onde havia uma casa, uma residência, que hoje já não existe mais. Mas existe uma outra possibilidade também. Tem relatos também que a família deve ter passado e morado num sítio próximo daqui, mas as evidências mesmo que se falam aqui, os moradores antigos, é que esse local foi o local do nascimento dele. Vizinho da casa dele, existia a parteira, a Dona Marieta. Dona Marieta, aqui tinha 2 parteiras, mas a Dona Marieta que fez o parto do Jair Bolsonaro. Se vocês conseguirem comprovar, o que vocês fariam? Com certeza, se tivesse alguém que relatasse como seria a casa do presidente, nós ia fazer uma reconstituição, né? Até para fazer uma homenagem ao presidente que o município está dando para a nação, né? O fato é que Jair Bolsonaro colocou o Glicério no mapa. Vocês se sentem orgulhosos pelo fato do Jair Bolsonaro ter nascido aqui? Com certeza. Com certeza. Tipo assim, né? A gente espera algo muito mais dele também, né? Sendo aqui licerense, o maior orgulho nosso, né? Principalmente nossa cidade, está famosa, né? Na mídia, né? Então, quer dizer, para nós é o maior orgulho do mundo. Foi uma vida muito difícil. Na verdade, ela teve 7 filhos, né? Perdeu um filho bastante jovem ainda, lá na cidade de Figueira. E a vida dela não foi fácil. 6 filhos. Meu pai é dentista prático, né? Tivemos uma excelente educação pública. O capitão que chegou ao Planalto volta em instantes.